O candidato de esquerda, Ivan Cepeda, reconheceu a derrota da sua candidatura 3 dias depois das eleições presidenciais na Colômbia. O ato praticamente marca a vitória apertada da extrema-direita, comandada por Abelardo de la Espriella. Cepeda ficou atrás de Espriella por cerca de 250 mil votos, menos de 1 ponto percentual. O futuro presidente da Colômbia é um advogado que se declara outsider da política. Ele é conhecido pelo apelido de El Tigre e no primeiro turno das eleições colombianas obteve mais de 10 milhões de votos. Embora negue ser representante da extrema-direita, é um confesso admirador de nomes como Bukele, de El Salvador, Javier Milei, da Argentina, e de Donald Trump, dos Estados Unidos. A vitória de Espriella marca uma guinada política da Colômbia. O presidente ainda em exercício é Gustavo Petro, ex-integrante da guerrilha M-19, de posição bolivarianista e anti-imperialista. Mas a troca de ventos na Colômbia não é um fenômeno isolado na América Latina. No Peru aconteceu algo muito parecido. Nas eleições presidenciais encerradas no começo de junho, a extremista Keiko Fujimori derrotou o esquerdista Roberto Sanches, também numa disputa muito apertada, e vai assumir o controle do país. Sexta-feira, 26 de junho de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Roberta Garcia e este é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, a gente faz uma análise sobre um tema importante do nosso dia a dia. Hoje eu converso com Wagner Iglesias, que é doutor em Sociologia e também professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Wagner, seja muito bem-vindo ao Em Detalhes. Roberta, tudo bem? Um prazer estar aqui mais uma vez no ICL. Agradeço pelo convite e vai ser uma satisfação bater um papo com você sobre a nossa América Latina. Vamos lá, Wagner, porque a extrema-direita segue crescendo, né, em toda a nossa América Latina. Mais recentemente, né, podemos falar de Peru e Colômbia. Afinal de contas, quem é que está ganhando em disputas narrativas? É a extrema-direita mesmo? É a extrema-direita. Esse movimento agora você mencionou, né? Essas são as eleições mais recentes, Peru e Colômbia, né? Mas nós tivemos, esse é um movimento que vem acontecendo já há alguns anos, né? Por exemplo, o presidente Javier Milei na Argentina, a eleição no Chile do José Manuel Kast, que é uma eleição já mais recente, a eleição do presidente Paz na Bolívia, a eleição do Daniel Noboa no Equador, que é a coisa de 2 anos atrás. E se a gente voltar um pouquinho no tempo, a eleição do Nayib Bukele em El Salvador, que sucedeu 2 governos de esquerda, e o Nayib Bukele que se tornou uma espécie de referência em termos de política de combate à criminalidade, política de segurança pública, e vários candidatos na América Latina como um todo têm, digamos, emulado, copiado os projetos dele, né? E isso tem dado muito certo. A extrema-direita tem se favorecido muito da questão do aumento da violência, da criminalidade em vários dos nossos países. Nós que estamos no campo progressista, né, nessa grande família das esquerdas, digamos assim, a gente reputa a violência, a criminalidade como um problema social, um problema decorrente da pobreza extrema, da desigualdade de oportunidades, da desigualdade de renda. Mas a extrema-direita não vê assim, né? Ela vê como uma ameaça à sociedade, ao tecido social, à paz social, e parece que esse discurso, são vários outros, né? Mas esse é um dos fatores que tem feito com que a extrema-direita tenha tido muito sucesso eleitoral nesses processos eleitorais todos que a gente está mencionando. Wagner, o fato é que se a gente olhar o mapa, né, da América Latina de 2022 e comparar com 2026, a gente vai ver a América Latina toda pintada de azul, com poucas exceções, né? Brasil, Uruguai, Venezuela não conta tanto, né? Assim, a gente vê algo muito preocupante que está acontecendo por aqui. Olha, a gente tem uma enquete, a gente tem uma plataforma digital em que a gente sempre lança uma pergunta. E eu vou lançar a pergunta de hoje que tem muito a ver com o nosso tema. Você acha que a vitória do Espriella na Colômbia é um alerta para o Brasil? Nós temos 3 opções nessa enquete. Sim,
há uma onda pró-extrema-direita. Opção 2, não. O Brasil é uma realidade apartada na América Latina. E a opção 3 diz o seguinte: os Estados Unidos estão desestabilizando governos de esquerda. Eu queria te ouvir nessa enquete. Essas 3 opções aqui, ou você acha que é um combo de tudo isso? Eu tô mais para achar que é um combo. Eu acho que há um desgaste, que é um desgaste natural, um desgaste pelo tempo, de governos de esquerda. Muitos governos prometeram muito e entregaram menos, para usar um verbo que tá tão na moda, né? Entregaram menos do que a população esperava. O Latino Barômetro, que é uma organização não governamental baseada em Santiago do Chile, há muitos anos tem feito pesquisas de opinião sobre a democracia na América Latina. E ele vem aferindo, né, essas pesquisas, que a democracia, para boa parte da população em vários países da região, ela não consegue se transformar em melhoria das condições reais, materiais de vida para a população. Então há como a gente pode dizer, há uma espécie de troca na cabeça do eleitor comum, no seguinte sentido: eu posso até abrir mão um pouco de um governo democrático desde que eu tenha uma melhoria da minha condição de vida, minha condição econômica. E a extrema-direita tem se aproveitado disso, né? Porque são governos que são candidatos e são governos que vêm com plataformas autoritárias, mas que prometem melhorias concretas a curto prazo. Muitas vezes não conseguem fazer, né? Obviamente. Você vê o governo Bolsonaro, que melhoria que ele promoveu para a população, né? Não conseguiu. Mas esse tipo de discurso consegue, digamos, conquistar corações e mentes. Sobre as três alternativas, eu acho que o governo Trump tem sim uma ingerência indireta, né, do ponto de vista do apoio do governo, que o governo Trump dá, o apoio, digamos, ideológico, discursivo, a forças políticas muito conservadoras ou mesmo reacionárias em vários países. No caso da eleição recente para o Congresso argentino, houve um apoio aí já mais direto com a concessão de um empréstimo para o governo Milei, né? Isso foi fundamental para o Milei ter sucesso, o partido dele, né? A Libertad Avança, ter sucesso na eleição parlamentar recente. Mas eu acho que a extrema-direita, independentemente, as extremas direitas, porque também elas são distintas entre si, independentemente do apoio ou não do governo dos Estados Unidos, da Casa Branca, elas também têm os seus méritos internos próprios. Elas têm conseguido, de fato, arrebatar, né, as esperanças de uma boa parte das nossas sociedades. E aí a extrema-direita no Brasil, ela tem similaridades com a extrema-direita da Argentina, do Chile, do Peru, mas também há diferenças, porque cada um desses países é uma economia diferente. Uma realidade social diferente. Isso, uma cultura política diferente, enfim, né? Mas o fato é que a gente está sendo varrido aí por uma onda azul, digamos assim, para fazer o contraponto com a onda vermelha, ou onda rosada, que se deu nos anos 2000, há mais ou menos 15, 20 anos atrás, quando a gente tinha lá o Hugo Chávez, Lula, Néstor Kirchner, o Pepe Mujica, a Cristina, o Evo Morales, né? Aquele momento histórico da América Latina, ele passou praticamente, né? O Brasil aí tá resistindo, mas a gente não sabe exatamente até quando, né? Wagner, nem o goleiro do Brasil foi autorizado a usar a camisa vermelha no jogo contra a Escócia. Nossa. É nesse ponto que a gente está agora, nesse momento. Se me permite, Roberta, essa coisa da nossa bandeira não será vermelha, no fundo eu sei que ela tem um impacto muito grande para o público interno, né? Mas os países capitalistas mais capitalistas, mais avançados do mundo, né? Você pensar os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, a França, o Reino Unido, todos têm vermelho na bandeira, né? Quer dizer, mas a gente está nesse nível de discussão tão pequeno e tão inacreditável, né? Num certo sentido. Pois é. Vamos falar da Colômbia, especificamente, porque a eleição presidencial por lá mostrou uma cidade... Vamos falar da Colômbia, né? Vamos tratar especificamente das questões do país, governado até então pelo Gustavo Petro, porque a eleição, ela foi muito apertada, né? E mostrou uma sociedade profundamente dividida. Na sua opinião, o que explica esse crescimento da direita, da extrema-direita na Colômbia, mesmo após a experiência, né, do governo de esquerda, do governo Petro, que teve avanços sociais importantes, inclusive? Exaustão? É difícil falar em exaustão por um governo de 4 anos. Eu diria o seguinte, além de ser um governo curto, né, 4 anos não é tanto tempo em termos históricos, é o primeiro governo de esquerda que a Colômbia teve, né, em muito tempo. Eu acho que é o primeiro na história, inclusive, da Colômbia. Eu peguei alguns dados aqui. Ele, em 2022, ele teve 50,4% dos votos. Foi uma eleição apertada também contra um candidato conservador, né? E ele tentou, de fato, como você está trazendo,
ele tentou fazer vários avanços, como, por exemplo, uma reforma no sistema previdenciário, para que os trabalhadores e as trabalhadoras colombianas tenham, de fato, o direito, né, a gozar de uma aposentadoria ao final da sua vida. Ele tentou fazer uma reforma tributária para que os mais ricos paguem mais impostos, né, para que possa financiar políticas sociais. Tentou fazer uma reforma do sistema de saúde no sentido de, não diria criar um SUS como nós temos aqui, mas ampliar a estrutura, né, a oferta de saúde pública para a população. O Gustavo Petro tentou também avançar com o sistema de pacificação do país. A Colômbia é um país que passou por 60 anos de guerra civil, né, e apesar de as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e outros grupos armados também terem já, né, saído da luta armada, alguns grupos ainda permanecem nela. São grupos pequenos, mas permanecem. Mas o Petro tentou fazer um grande diálogo nacional, né? E acabou não tendo êxito em tudo isso. Eu acho que ele começa a dar sinais de desgaste. Aí sim tem um desgaste quando aparecem alguns escândalos envolvendo pessoas do seu governo ou do seu círculo muito próximo. Foram escândalos, alguns de corrupção, outros de tráfico de influência, né? Mas nada que atingisse ele pessoalmente. Outra coisa, né, o primeiro grande desgaste que ele teve, aí sim houve um desgaste, né? Eu não acho que era suficiente para ele perder a eleição, mas foram denúncias de corrupção que envolviam pessoas do seu governo, do seu gabinete, né? E também pessoas do seu círculo mais próximo, né? Eram escândalos que falavam, né, apontavam para corrupção e apontavam para tráfico de influência, que também é uma forma de corrupção, né? E a outra questão foi o desgaste que ele teve com o presidente Donald Trump. Quando o Trump assume para o segundo mandato, ele começa, acho que todos nós nos lembramos, a fazer deportações de imigrantes, né? Imigrantes indocumentados, né? Que não têm documento, que não estão legalizados, mas que estavam inseridos na vida econômica e social nos Estados Unidos. E uma parte dessas pessoas eram colombianas, né? E aí o Petro, ele faz todo um embate discursivo, narrativo, retórico contra o Trump. E o Trump ameaça retalhar economicamente a Colômbia. E aí as elites econômicas colombianas se levantam e dizem para o Petro: não vá em frente, a gente não vai apoiar isso porque a gente não queremos perder negócios, perder dinheiro. É o maior parceiro comercial da Colômbia, é o principal país do mundo em termos econômicos, então não vá adiante. Eu acho que ali começa um certo desgaste. Mas, por outro lado, o candidato Iván Cepeda, que era o candidato apoiado pelo Gustavo Petro, ele vinha liderando todas as pesquisas, né, de opinião, todas, né, dos institutos mais conservadores aos institutos, digamos, mais independentes, e surpreendentemente ele perde a eleição. Perde por um pouquinho, né, foram 250 mil votos no universo de 20 e tantos, 25, 27 milhões de votos, mas ele perdeu, de fato, perdeu por um candidato que é o Abelardo de la Espriella, acho que é Espriella, né? Espriella, dizem lá, né? Mas... Espriella, talvez os argentinos lá, talvez Espriella, não sei como que a gente pronuncia. Mas ele perdeu por 200 e poucos mil votos, um percentual muito pequeno, né? Uma diferença muito pequena. Esse Abelardo é um advogado famoso, empresário, né? E que vem relativamente jovem e que vem com um discurso muito forte. Por um lado de mano dura, que é isso que a gente estava falando, né? O Nayib Bukele fez escola na América Latina, então pesar a mão do Estado contra a criminalidade. Isso muitas vezes, na grande maioria das vezes, não dá certo, não é uma política pública de segurança que dê resultados muito efetivos a médio e longo prazos. E a segunda coisa é que ele passa essa imagem de ser um cara jovem, empresário, que vai trazer para a gestão pública métodos de gestão muito modernos, etc, etc, né? Isso acabou arrebatando uma boa parte da sociedade colombiana, que agora é um país que saiu dessa eleição mais dividido do que há 4 anos atrás, quando Gustavo Petro foi eleito. Agora, a governabilidade do Espriella também vai ser algo para a gente acompanhar, porque ele vai enfrentar um parlamento de oposição, que é a maioria por lá, inclusive, né? Sim, o Pacto Histórico, que é o partido do presidente Gustavo Petro, teve um desempenho muito bom, muito interessante na eleição, que foi agora em maio, né? Então o novo presidente, ele vai ter que negociar. É um parlamento que também é dividido em vários partidos. Não chega a ser como o parlamento brasileiro, que tem muito mais partidos, ou então o parlamento peruano, que aí é uma coisa absurda em termos de fragmentação partidária das bancadas. Mas o de Espriella vai ter que negociar, né? E a questão da negociação vai envolver certas renúncias. Ele talvez não possa implementar o programa tão radical de direita que ele gostaria de implementar, né? Então, haverá. Aliás, tem uma coisa interessante aí, desculpa só interromper. Tanto o Petro quanto o Iván Cepeda, o presidente do momento, o presidente de turno e o seu candidato,
eles denunciaram fraudes, tanto no primeiro quanto no segundo turno, né? E o Ivan Cepeda agora recentemente reconheceu a vitória do adversário. Sim. Eu acho, posso estar enganado, mas que nesses momentos de reconhecer a vitória do adversário, provavelmente já tem uma negociação de bastidores, que é a seguinte: eu reconheço a tua vitória, mas você vai fazer concessões à minha plataforma, porque eu quase ganhei a eleição, né? O Ivan Cepeda quase ganhou a eleição, né? O país está praticamente dividido. Então, se tiver sagacidade, estratégia, o presidente Abelardo da Espriella vai fazer, né, algumas concessões à esquerda para que ele tenha uma governabilidade não apenas no parlamento, mas também nas ruas, né, na sociedade civil. Wagner, que leitura você faz sobre a vitória de Keiko Fujimori no Peru? Foi uma vitória também apertada, né? Um rally, na verdade, um ultrapassando o outro em alguns momentos, mas a vitória dela já foi inclusive reconhecida. Ela vai encontrar a mesma estrutura política de enfrentamento da oposição no Congresso ou lá é diferente? Bom, eu acho que não. Acho que não vai encontrar. E eu já digo por quê. Eu sei que eu tive aqui no ICL, aqui no Em Detalhes, nessa cadeira, logo depois do primeiro turno. E ali o quadro era, e eu cometi um erro, né? O quadro era Keiko Fujimori indo pro segundo turno com 17% dos votos. E o prefeito de Lima, o José López Aliaga, que é um cara de extrema direita, ultracatólico, etc., estava indo junto com ela. Mas as apurações ainda estavam rolando. E chegaram os votos do interior do Peru, digamos, profundo, do Peru andino, do Peru indígena, né? E os votos deste país mais, digamos, interiorano, levaram ao segundo turno o candidato Sánchez, Roberto Sánchez, se não me engano, né? Que é de esquerda. E que perdeu para Keiko Fujimori agora no segundo turno por uma parcela ínfima, né? Como dizem os argentinos, por una cabeça, né? Assim, como diz o tango argentino. Perdeu por muito pouco. E a Keiko Fujimori, ela, se não me engano, é a quarta eleição presidencial que ela disputa. Ela havia perdido outras 3. E ela e o partido dela estiveram nas articulações que acabaram levando ao impeachment, ao impedimento de presidentes peruanos aí dos últimos anos. Se eu não estou enganado, até tenho aqui, mas não vai dar tempo de olhar agora, acho que dos últimos 9 ou 10 presidentes no Peru, acho que 8 não conseguiram completar o mandato. Há muitos casos de corrupção. Corrupção, né? Mas há uma legislação também que ela, no Peru, que ela fortalece muito o poder legislativo, no sentido de ficar impetrando o tempo todo pedidos de impeachment e enfraquece muito, ou fragiliza muito o poder executivo no sentido de se defender dessas denúncias diversas. E vários presidentes foram afastados. A própria presidenta Dina Boluarte, que já vinha substituindo o antigo presidente, que era aquele também, me foge o nome agora, mas era um presidente de esquerda, né, um professor de ensino fundamental, que está preso, inclusive. Ela também foi impeachmentada, né, e aí depois foi substituída por um presidente que conduziu aí os últimos meses o governo peruano, enfim. Mas é um país onde o poder legislativo é muito forte, se comparado ao poder executivo. Digamos que a gente quase, muitas aspas, tá? A gente tem quase uma ditadura civil no Peru. Mas atrás do legislativo, na verdade, o que tem é o Banco Central, o que tem são os grandes interesses econômicos, né? O que tem são as grandes mineradoras que estão no Peru há 500 anos, desde o período colonial, né? Mas a economia é, como que a gente pode dizer, divorciada da política. Wagner, eu queria falar sobre esse modelo muito utilizado pela extrema-direita de utilizar redes sociais e influenciadores em suas campanhas, né? Eles espalham muitas fake news, eles criam narrativas sem lastro. Uhum. Você acha que esse modelo é o grande responsável por essas vitórias da extrema-direita na América Latina também? Você acha que eles são eficientes ainda? Porque às vezes eu tenho a impressão de que a gente já percebeu e que as populações já perceberam essa estratégia. Mas em outros momentos eu penso que também a gente não está conseguindo criar a nossa narrativa, principalmente nessas redes sociais. Qual é a sua leitura? A minha leitura, primeiramente, é que as redes sociais são grandes latifúndios, né? Ou seja, são grandes propriedades privadas, né? De empresas estadunidenses que são, e como qualquer empresa capitalista, a função primordial dela, eu compro por X, processo aqui um bem, um serviço e vendo por Y, né? E o Y é maior que X e eu faço o meu lucro e uma parte eu reinvisto no negócio. Isso é uma empresa capitalista comum, mas estas empresas, elas são muito mais do que isso, né? Elas são efetivamente instrumentos
geopolíticos, instrumentos ideológicos, né, de um império, né, e um império que são os Estados Unidos, que são o país mais importante de todos os tempos, da história da humanidade, mas que estão em declínio relativo, né, em relação à China, por exemplo, que está reascendendo ao seu lugar histórico no mundo, que foi de ser o país mais importante, né, durante séculos ou talvez até milênios, né. Acabei de voltar da China nesse momento e pude ver, assim, pessoalmente, coisas absurdamente, assim, inacreditáveis em termos de tecnologia, em termos de coesão social, em termos de infraestrutura urbana, né? A gente tem um documentário, Vai pra China, Eduardo. Eu vi o Eduardo também, lá, claro, eu vi. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Para onde a China está olhando. Sem dúvida nenhuma. E aí a gente vê, desculpa, eu tô fugindo do tema, tá? Mas você volta pro Brasil e se deprime um pouco, porque a gente vê que a gente perdeu mais uma vez um bonde da história. E esse bonde agora é um abismo, na verdade, talvez maior do que do período da industrialização do século XX, etc. Porque a tecnologia é a robótica, são os robôs humanoides, é a inteligência artificial e tal, e nós estamos aqui produzindo commodity ainda, inclusive para vender para chinês, né? Mas voltando, né, eu acho que sim, essas empresas que são grandes latifúndios digitais, elas respondem a interesses não só dos seus acionistas, dos seus proprietários, mas também dos seus respectivos países, né? E é o lugar onde hoje se dão os grandes debates. Eu imaginava lá atrás, ingenuamente, que a internet seria uma grande, digamos, praça pública, onde cada um traria ali a sua contribuição e nós constituiríamos como humanidade, né, uma síntese de conhecimento, de ideias, e caminharíamos no sentido da construção de um bem comum. Mas não é assim. Não é assim que se dá, né? O que tem é o algoritmo ditando o que vai ser debatido. E o algoritmo está ditando o que vai ser debatido, inclusive nos processos eleitorais, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, não faz tanto tempo, há 10 anos atrás, na questão do Brexit, né? Que foi aquela votação que a população do Reino Unido decidiu sair da União Europeia, e hoje eles se arrependem amargamente disso. Ali já teve a Cambridge Analytica, já teve uma série de denúncias de influência de empresas, mas hoje a coisa está muito mais avançada. E eu não sei se as esquerdas não conseguem dominar as redes, etc. Eu acho que a gente está numa bolha. A gente consegue falar e falar muito bem para os nossos, né? Para quem pensa como nós. Mas a direita, nada de braçada, ela domina muito mais, né? E por mais que a gente imagine, você estava trazendo essa reflexão que eu tenho também, a gente está percebendo que as redes são manipuláveis e manipulam, etc, etc. Mas quem está percebendo somos nós, uma minoria, né? A grande maioria, eu vejo pessoas da família, assim, que recebem fake news e acreditam piamente naquilo, né? E aí a pessoa fala assim, não, mas foi a sua tia que mandou. E coloca a credibilidade na tia, no cunhado, no irmão, mas na verdade não foi o cunhado, nem a tia, nem o irmão. Aquilo veio de muito longe, está sendo só repassado, né? Então acho que a extrema-direita tem se beneficiado sim, há muita fake news sim, há muito ódio sim, né? Para mim é um prazer, é um privilégio poder estar aqui debatendo com você. O teu corpo é um corpo político, enquanto mulher negra. Eu não, eu sou um cara, qualquer lugar que eu vá, eu posso entrar na boa, eu sou invisível. Você é super visível e você vai receber todas as formas de preconceito possíveis, né? Então, há uma reação a isso. Há uma presença de uma pessoa como você num espaço como esse, né? A extrema-direita está reagindo, né? E se vier um homossexual, se vier uma pessoa indígena, se vier enfim, as reações estão todas aí, né? Eu acho que é uma reação. Agora, por outro lado, eu estava refletindo isso essa semana com os meus alunos, deve ser muito difícil você ser uma pessoa reacionária ou conservadora, porque o tempo não para. As transformações vão acontecendo, é segurar a água com a mão. Você vai tentar, você vai reagir, você vai... Só que as pessoas estão vivendo e estão inventando novas formas de viver, de trabalhar, de amar, enfim, né, de existir. É imparável esse processo. Digamos assim, as maiorias minorizadas, as mulheres, as populações afrodescendentes, etc., elas estão chegando, elas estão ocupando os espaços e vão ocupar cada vez mais, por mais que essa reação da extrema-direita... Eu acho que essa onda de extrema-direita que está se passando na América Latina, e ela é muito forte, e ela é muito poderosa, mas ela não é eterna. Ela é uma reação, na verdade, né? Tá chegando uma galera nova aí que nunca teve o acesso, o espaço, a voz, né? O acesso ao consumo, o acesso à cidadania. E isso é imparável. E que bom que está acontecendo isso. Eu sempre digo que converso com conservadores. Com reacionários fica muito mais difícil, Wagner. Para não dizer impossível. Viu? Agora, quais sinais dessa onda da extrema-direita você acha que merecem a nossa atenção, principalmente pensando nas eleições de 2026? O que aconteceu no Peru, na Colômbia, no Chile?
Por exemplo, no Chile, o governo do Gabriel Boric foi um governo muito moderado, um governo que perdeu uma oportunidade histórica. O Chile viveu, naquelas manifestações aí durante o período da pandemia, ele viveu um momento pré-revolucionário, que começou com os estudantes que pulavam catraca do metrô porque não concordavam com o aumento da tarifa. Né? E ali, havia uma latência naquela sociedade que ficou durante muitos anos sob o regime neoliberal. Aliás, o Chile foi o primeiro grande laboratório do neoliberalismo no mundo, né? Havia uma latência ali, um mal-estar, e aquilo virou um caldo político enorme que o governo Boric, acho eu, não esteve à altura histórica para tirar proveito daquilo, né? E terminou melancolicamente, né? Muito melancolicamente. Então se elegeu um homem já bem mais velho, de extrema direita, né? Que está governando agora, que é o José Manuel Kast. Aqui mais, a gente falou de Colômbia, falou de Peru, a gente pode falar do Equador, onde a eleição do Daniel Noboa, muito controversa, inclusive com denúncias, inclusive de fraude, etc. Mas ele vem muito com esse discurso do combate ao narcotráfico, do combate... Eu estive no Equador algumas vezes, e quando eu estive lá nos anos 2010, era um país extremamente pacífico, muito tranquilo, né? E hoje é um país muito violento, né? Argentina. De Milei também. A Argentina tem um desgaste de muito tempo. Aqui eu acho que o Bolsonaro se elegeu em 2018 muito em cima daquela exaustão que a grande mídia, que a Operação Lava Jato, que as denúncias de corrupção que envolviam o Partido dos Trabalhadores. A sociedade estava exaurida daquilo tudo e falou, porra, vamos votar, desculpa um palavrão aqui, vamos votar nesse cara aqui porque é um outsider, esse cara é a última esperança. Mas na Argentina não é a corrupção, na Argentina é uma sociedade que elegeu Milei por conta do desgaste de muitos anos de hiperinflação, de empobrecimento da classe média, de empobrecimento da classe trabalhadora. Foram outras razões. Em outros lugares, em outros contextos, é a chegada do imigrante, né? Eu estava vendo ontem, um amigo me mandou. Ele falou, dá uma olhada aqui nas principais lideranças da extrema-direita na Europa. E são lideranças que têm liderança LGBT, tem a Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, é uma mulher. A principal liderança de extrema-direita francesa, que é a Marine Le Pen, é uma mulher, né? Enfim, não é mais aquele clássico homem adulto, branco, heterossexual. Tá mudando um pouco. Então a gente também precisa, eu já tô terminando, tá? A gente também precisa ver que, você vê, a Michelle Bolsonaro tá aí, né? O Fernando Holliday tá aí, que mais? Tem tantas lideranças na extrema-direita brasileira hoje que não se enquadram mais naquele perfil. Nicolas Ferreira, não se enquadra mais naquele perfil clássico que a gente imaginava, né? Então acho que é uma coisa importante que os setores progressistas devem prestar atenção a essas novas caras da extrema-direita, que são caras mais parecidas com a da maioria das pessoas, né? A gente não... Você vê que ontem mesmo, eu sei que isso vai ser repetido várias vezes esse programa, mas ontem houve aí um embate público entre Michele e Flávio, né? O Flávio agora pediu desculpas e tal. Mas na eventualidade da candidatura dele não permanecer e for a candidatura dela, ela vai fortíssima. Uma mulher não é idosa, mas também não é tão jovem, né? Uma mulher cristã que fala para um público gigantesco de pessoas, vai fortíssima para a eleição, né? Para a gente finalizar, Wagner, eu queria trazer para nossa conversa Estados Unidos e China. Uhum. Pensando nesse mapa azul, nessa onda azul na América Latina. Você acha que essa disputa entre as potências vai obrigar os países a tomar partido? Eu acho que não. Não? Acho que não pelo seguinte, os Estados Unidos exigem que os governos sejam aliados e o Donald Trump, essa linha do Partido Republicano exige mais ainda, fidelidade. Os chineses não são assim. Os chineses não trabalham com ou você me apoia ou eu vou tentar desestabilizar o seu governo. Não é assim. Ele vai dizer, você não me apoia? Peraí, vamos sentar e conversar um pouco mais. Vamos negociar um pouco mais. Isso é muito típico da diplomacia chinesa, né? O Donald Trump teve em Pequim agora há poucas semanas, e segundo a história parece que não é lenda, o Xi Jinping o convidou para passear num jardim e apresentou para o Donald Trump uma árvore que tem 600 anos. E aí ele disse, essa árvore é mais antiga que vocês, que o seu país. Ou seja, de uma maneira muito sutil, ele está dizendo, porra, não vem porque a gente tem 5.000 anos de história, a gente já sabe negociar, a gente sabe, né, fazer tratados, acordos militares, acordos de não agressão, pactos comerciais há milênios, né? Vocês são um país relativamente jovem. Então os chineses não vão, digamos assim, pressionar os países da América Latina para que tomem partido.
Agora, por outro lado, a China tem muitos investimentos na América Latina, né? Muitos investimentos. A gente está falando do Peru, talvez seja, eu não sei, talvez esteja errando nos números aqui, mas o porto de Xangai, que é pertinho de Lima, é um porto extremamente avançado do ponto de vista da tecnologia, do uso, né, da inteligência artificial, da logística mais avançada, e que liga Xangai a Xangai, na China. A Keiko Fujimori é presidenta do Peru agora, alinhadíssima à Casa Branca. Muito bom te ouvir, muito boa essa conversa, né, para a gente entender o que está acontecendo por aqui na nossa América Latina. Wagner Iglesias, obrigada, viu, por participar conosco aqui do Em Detalhes. Foi um prazer. Isso, Roberta, muito obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição. Olha, vem aí mais uma estreia urgente e necessária para este ano de eleição. Eu estou falando do documentário Orçamento Secreto, que é uma produção original aqui do ICL. São 6 episódios em que os nossos jornalistas seguem o rastro do dinheiro por 5 cidades brasileiras. Olha só o timaço. Eu estou falando de Luiz Costa Pinto, Heloísa Vilela, Alice Maciel, Manu Borges e também Amanda Miranda. Então, apoie o nosso jornalismo independente, garantindo o seu ingresso agora para a estreia que acontece no domingo, dia 28 de junho, às 8 horas da noite. Corre lá em emdetalhesicl.com.br. emdetalhesicl.com.br. Além da exibição, você vai conferir um bate-papo ao vivo com Edu Moreira, Heloísa Vilela, Luiz Costa Pinto e convidados especiais. Dia 28 de junho, às 8 horas da noite, tem documentário original do ICL estreando às 8 horas da noite. Recado dado. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL, Mercado e Investimentos e logo depois tem Rolê ICL. Obrigada pela sua companhia. E eu te encontro no ICL Notícias, segunda edição. Tchau, tchau. 2026 é ano de eleição e os políticos vão ficar desesperados quando souberem que no dia 28 de junho o ICL vai exibir os primeiros episódios da série documental Secreto, o maior esquema de corrupção do Brasil. Uma série documental que vai mostrar para as pessoas para onde foram os mais de 150 bilhões de reais destinados de uma maneira absolutamente opaca para os deputados e deputadas, senadores e senadoras da República. O que vocês vão ver não é nada menos do que uma bomba, com certeza. Depois desse documentário, alguma coisa vai ter que ser feita. Um abraço e até o dia 28.